aqui, a primeira coisa, nós vamos pintar o chão. Para pintar o chão, eu sempre gosto de fazer esse chão aqui. Eu uso clareador incolor. Eu coloquei um pano aqui por baixo. Aqui eu coloquei a tábua, coloquei outro pano por baixo. E o pedacinho que vai na fraldinha de boca do tecido é um tricoline branco. Eu coloquei por cima, para não ficar, para chupar se eu colocar direto na tábua, ele vai ficar grosso atrás com a tinta. Então aqui com o tecido embaixo, o tecido ele chupa a tinta, então fica sem tinta na parte de trás. Então aqui eu passo o clareador, só um pouquinho aqui, fazer o chãozinho. Aí eu venho com o verde folha, que é esse aqui, bem pouquinho também no pincel. Passo por baixo, aqui na parte de baixo. Cuidado para não pegar a parte do urso, da roupinha dele, aqui o pezinho. Segura o tecido, como ele é pequenininho, às vezes ele foge. Passei o verde folha, agora eu vou fazer um pouquinho de sombra com o verde oliva. Passo em volta aqui na parte de baixo, todo, e espalha aqui um pouquinho. Aí depois a gente vai fazer uns raminhos, florzinha, mas no final. Bom, o chão por enquanto é isso. Aqui eu usei um pincel da Ceramic, a referência 321. Esse é o número 10. Aí vocês usam o que vocês gostarem mais, achar melhor. Agora, nós vamos começar pelo ursinho. Bom, aqui eu aproximei mais para ficar mais fácil para vocês verem. Então, vou começar aqui pela cabecinha dele. Vou passar a base. Essa base vocês encontram passo a passo, como faz lá no meu blog, que é o elisbezerra.blogspot.com. A base é um vidro é um potinho de clareador incolor, um potinho de branco, tudo novo, e um potinho do branco metálico, e uma tampinha, pode ser a tampinha da tinta de álcool, 92%. Coloca tudo dentro do vidrinho. Eu coloquei num desses de pequenininho de refrigerante, coloquei tudo dentro e misturei. Aí eu vou colocando aos poucos num potinho menor da própria tinta. Passei a base. Aí eu gosto do ursinho mais claro, então eu vou usar o siena natural. Que eu já tô usando um pincel mais fino. Esse aqui é o da Ceramic 321, número 4. Eu vou fazer isso aqui, ó. Passo. Primeiro aqui eu devia ter colocado, fazer o centro da orelhinha com o rosa, mas tudo bem. Puxo. Vou fazer, deixa eu pegar um pincel menor. Vou fazer aqui o centro da orelhinha, vou usar o rosa chá. Então, coloco bem pouquinha tinta no pincel. Puxa. Agora eu vou misturar um pouquinho aqui do siena natural.
Esse aqui já é o pincel número 2. Como é pequenininho, então fica mais fácil usar um pincelzinho menor. Aí depois eu vou fazer o acabamento com o caramelo. Então, por enquanto, vamos fazer esse aqui. A base, siena natural, centro da olheirinha usei o rosa chá. Tem que ir passando aos poucos, porque seca muito rápido. Como a base ela é um pouco, vamos dizer assim, rala, então passando aos poucos. Se eu passar tudo, depois não vai misturar tinta, não vai ficar legal. Vamos fazer a outra agora. Passa a base. Essa mistura aqui, essa base, é bom que depois vai dar um efeito legal, por causa do branco metálico, então ele dá não é um brilho, mas ele fica bem legal, um fundo, ele fica bem delicado, não fica aquela coisa brilhosa, mas fica bem bonito. Eu gosto de usar ele, fazer essa mistura, fica mais fácil também para pintar. Passei a base, agora eu venho com, vamos usar, né, primeiro o rosa chá, bem pouquinho. Aí agora eu venho com siena natural. Saiu um pouquinho fora, não tem problema. Depois a gente vai vir fazendo os risquinhos, os pelinhos. E acaba dando uma consertada, vamos dizer assim. Mais um pouquinho aqui. Aqui eu dou só uma puxadinha de leve, bem pouquinho tinta no pincel. Agora nós vamos fazer o rostinho. Mesma coisa, a base, pegar um pincel maior. Pode passar aqui na parte do rostinho todo. Pode passar no olhinho, não tem problema. Depois na hora que secar a gente deixa ele fazer no final. Se você não tiver muita prática, vai fazendo aos poucos aqui, senão vai secar. Passei, agora eu venho com siena natural. Nem preciso lavar o pincel, porque o pincel ainda é sujo. Passo no canto e puxo. Vem aqui do outro lado. Aqui eu vou usar um pincelzinho menor. Vou fazer isso aqui.
Acerto aqui o cantinho. Dá uns retoques. Aqui é a mesma coisa. Depois vou deixar disponível esse risco no meu blog. Vou passar aqui, que não ficar mostrando o risco fica feio. Só mais um pouquinho aqui. Essa parte aqui, na parte de fora aqui, vamos dizer assim, do focinhozinho dele, dá uma escurecida. Pode puxar mais um pouco. Passar um pouquinho aqui em volta do olhinho também. Do outro. Pronto, agora vamos fazer essa parte aqui de dentro. Essa parte de dentro ela vai ser um pouquinho mais clara. Então, vou passar a base. Pode passar em tudo, depois a gente vai passar o preto por cima aqui, então não tem problema. Na hora que secar a gente passa o preto. Agora eu venho com cena natural. Cena natural faz isso aqui o contorno, ó. Coloca o pincel e vai girando. Tem vários modelos de pincel, então vocês usam os que vocês se adaptarem melhor. Fez o contorno, daí agora você puxa aqui bem um pouquinho pra dentro. Vou melhorar esse contorno aqui. Era pra ficar mais claro, ainda ficou escuro. Eu gosto quando ele fica bem clarinho aqui, o focinho dele. Peguei um pincel grande, eu vou usar um pincelzinho menor. E daí ele espalha menos. Um pouquinho de base aqui pra dar uma clareada. Bom, assim parece estranho, né? Tá ficando feio, mas depois de nós fazer o acabamento, ele vai ficar bem bonitinho. Na hora que ele secar, ele dá outro visual. Então, deixa eu escurecer mais aqui em volta. Um pouquinho a tinta, não ficar muito marcado.
quiser usar o caramelo, fazer ele mais escuro, também pode. Eu gosto de usar essa cor aqui, marrom. Agora, eu vou fazer essa parte do corpinho dele. Só esse pedaço, vou até usar o pincel menor, que é esse pedacinho aqui. Que essa parte daqui já faz parte do macacãozinho dele. Vamos passar, deixa eu passar até um pouco aqui no ponto, não tem problema pegar. Só esse pedacinho aqui. Aí vem com cima. Essa é a parte do corpo dele. Essa parte de baixo da pescocinho aqui, embaixo da cabeça dele, deixar um pouquinho aqui mais escura, que é a sombra. Um pouquinho de clareador aqui para dar uma iluminada aqui. Tinha ficado escuro. Pronto. Agora eu vou fazer, como a mamadeira está por baixo, vou fazer a mamadeira aqui primeiro. A mamadeira eu vou usar a base e um pouquinho... Vou usar, vamos ver como vai ficar aqui o azul caribe ou cinza lunar. Vamos ver aqui com azul caribe para ver como vai ficar.